Bom dia, meninas e meninos, senhoras e senhores, Pepe e Neném, Tom Carreiro e Pardinho. Hoje, num dia completamente diferente, a gente está começando mais um Heterônimos e a gente vai falar sobre trovadorismo. Vocês não trocaram isso? Gente, hoje a gente vai falar sobre trovadorismo, a primeira das escolas literárias, a primeira escola literária da língua portuguesa. Vamos para o contexto histórico do trovadorismo. A gente está falando de Idade Média, chamada Idade das Trevas. Por volta do final do século XI, por aí, vai até mais ou menos o século XIII. A primeira cantiga data de mais ou menos de 1198. Enfim, velho. E a gente não tem Portugal ainda. Não existe Portugal. A região dessas cantigas, elas são uma região hoje que faz parte da Espanha e essa língua que era falada naquela época é o famoso galego-português, que é aquela língua que você olha, tem um pouquinho de espanhol, tem um pouquinho de português e um cadinho assim de francês. E isso confunde muito a galera que quando pega esses poemas para ler, apesar de serem poemas bastante simples. Você tinha uma sociedade estamental, feudalista, suas ruínas do que foi o Império Romano. Quando ele cai, a única coisa que se mantém é a Igreja Católica, que foi formada durante o Império Romano, e é a única unidade que você tem em termos de poder que acontece ali na Idade Média. A pirâmide daquela época é composta de 3 tipos de pessoa. O clero, que está no topo da pirâmide, os nobres, que estão no meio da pirâmide, e o Zé, que é nós, povão, o camponês, que é grande parte da Europa da época, que era analfabeta, que era extremamente religiosa. É a época muito bacana, em que a gente queimava a bruxa. Tell me, what do you do with witches? Em que você tinha a Inquisição, a torta e a direito, ela torturava as pessoas com vários instrumentos criativos. Tem um que eu gosto, que é a pera. Ele colocava na boca das pessoas, assim, ia abrindo e expandindo até quebrar a mandíbula e os outros ossos do crânio. Tinha muito legal, um que era muito bom, que era o touro de bronze, que eles colocavam a pessoa dentro desse touro. E era mó bonito, porque era um touro, né? Tourozão e tal, pá. Colocava a pessoa dentro daquele touro e começava a cozinhar. Então a pessoa cozinhava dentro daquele touro e saía fumaça pelo nariz do touro e tal. Era um povo bastante criativo. Eles usavam a criatividade para matar pessoas, mas era um povo bastante criativo. E tudo isso em nome de Deus, obviamente. Como se Deus tivesse se importasse com o que eles estavam fazendo. E nessa época também a mulher não era bem aquelas coisas, né, de nossa, olha só que pessoa legal. Ela servia para reprodução. Mulher servia para reprodução ou para objeto de literatura. Não era um lugar muito bacana para as mulheres. Nem para os homens. A expectativa de vida era cerca de 30 anos, 30 e poucos anos. Se você chegasse aos 40, 50, você era um ancião. E uma sociedade com o clero no poder, extremamente religiosa, não tinha muita mobilidade em termos artísticos mesmo, porque liberdade religiosa significa liberdade intelectual, significa liberdade de criação. Então eles estavam limitados a falar do único tema que não causaria a morte deles, porque se eles falassem mal do rei, morria. Falasse mal do clero, morria. Falasse mal do vizinho, até que podia, mas é muito capaz que o vizinho te matasse. Esse é o contexto histórico do trovadorismo. Uma sociedade estamental, fundamentada por clero, nobreza e zés, camponeses, nós, extremamente religiosa, extremamente mente fechada, que produziu uma arte não lá muito boa. Outra coisa que vale lembrar é que o trovadorismo recebe esse nome por conta dos trovadores, que eram os caras que ficavam tocando um violãozinho, uma coisinha assim, um instrumento musical, e cantando essas músicas por aí. He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp, or to have his eyes gouged out and his elbows broken. A gente tem pouco registro dos textos dessa época, porque eles eram passados de forma oral. Como você identifica que um texto é do trovadorismo? A língua portuguesa não existia ainda, você tinha uma mistura, o chamado galego-português, e os textos tinham acompanhamento musical. Por isso que a gente dá o nome de cantigas. A gente não chega a falar poemas, a gente chama de cantigas. E dentro dessas cantigas, você tem 4 tipos. A primeira cantiga é a cantiga de amor. É aquela que era mais popular na época, que ela trazia aquele sofrimento amoroso mesmo. É a coita amorosa, é uma das características dela.
É sempre um eu lírico masculino sofrendo porque ele não pode pegar a mulher de jeito nenhum. Porque ela é uma nobre e ele é um Zé Ninguém. Ele não pode pegar a princesa, ele não pode pegar a mulher da nobreza. Até hoje, os principais temas das principais músicas que a gente tem aí é sobre um homem que não consegue pegar uma mulher. Pega as principais músicas sertanejas. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor. Principais músicas de rock dos anos 80. É sempre o sofrimento amoroso. E como você só tem homens fazendo cantigas, a maior parte é pegar mulher mesmo. Então, as características. É um eu lírico masculino, é um homem que está se lamentando porque não consegue pegar aquela donzela. Tem uma relação de vassalagem, que era uma coisa muito comum naquela época. O que é ser um vassalo? É ser alguém mandado por alguém superior a você, colocando a sua vida à disposição. Então ele tem essa questão de vassalagem, ele se coloca em serviço da amada, que também ele não pode dizer quem é, por isso você não tem o nome da mulher no poema. E também ele sempre se refere a ela como Minha Senhor. Minha Senhor não é porque o cara é gay. É senhor porque não existiu o feminino em galego português das palavras terminadas em R. Não tinha senhora, não tinha pastora, não tinha nada disso. Então é Minha Senhor. Passei. Cantiga de amigo. É coisa pra se guardar. Por que é amigo? Amigo é uma palavra antiga para amante. Qual é a principal característica da cantiga de amigo? O eu lírico é feminino. Então é uma mulher chorando porque o amor da vida dela foi embora. Então é uma cantiga de saudade. Enquanto que na cantiga de amor o cara não consegue pegar quem ele quer, na cantiga de amigo a mulher chora porque o cara já foi embora. Tem outras características também. Essa mulher, ela não só chora sozinha, ela vai reclamar. Então ela reclama para qualquer coisa que ela achar na frente. É a mãe, ou é a amiga, é o pássaro, é a árvore, é a pedra. Se ela achar um Pokémon, ela vai não capturar. Ela vai reclamar pro Pokémon porque o cara foi embora. Então é um amor possível. Enquanto que na cantiga de amor é um amor impossível, na cantiga de amigo foi um amor possível. Pedro, põe assim no Wi-Fi. Você não desbloquear o celular. Então, alguém bloqueou, né? Não bloqueei não. Enquanto que na cantiga de amor você vai ter o refrão, que eles utilizavam o refrão para gravar essa música na cabeça, do jeito que é hoje em dia. É mais ou menos como acontece com o Axé ou o Jorge Benjor hoje em dia. É basicamente um refrão. A música do Jorge Benjor é basicamente um refrão. Pega Taj Mahal, que é uma das principais músicas do Jorge Benjor. É linda a letra. Foi uma linda história de amor que me contaram e agora eu vou cantar, do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nil Mahal. Aí você tem a música, que é um refrão, que é... E nas cantigas de amigo você não tem um refrão, você tem um paralelismo. Então elas vão repetir, o primeiro e o segundo verso vão ser praticamente idênticos. E aí sendo o terceiro verso ou o quarto verso, igual em todas as estrofes. Para facilitar a pessoa a lembrar depois. É que nem no Eduardo e Mônica, praticamente todo o refrão da música começa Eduardo e Mônica, Eduardo e Mônica, Eduardo e Mônica. É que nem Índios também do Legião Urbana. A maior parte das estrofes começam Quem me dera ao menos uma vez, quem me dera ao menos uma vez, quem me dera ao menos uma vez. Mesmo que você não conheça Legião Urbana, mesmo que você não goste de Legião Urbana, se você ouvir essa música uma vez, você vai ficar, quem me dera ao menos uma vez. Isso lembra, isso fixa, isso grava. É por isso que refrões também, agora puxando para a cantiga de amor de novo, é por isso que refrões eles têm uma rima fácil e eles são repetidos várias vezes ao longo da canção, para você lembrar do refrão e aí lembrar, portanto, da música. Aí você tem as outras duas cantigas que são bastante parecidas e que não tem tanto exemplo assim, porque elas são cantigas que falavam mal de pessoas. São muito parecidas, a de escárnio e maldizer. A cantiga de escárnio, ela vai fazer uma crítica indireta, não vai falar o nome da pessoa, vai deixar subentendido, vai ser irônica e sarcástica. Ele é ruim, mas meu terno é de mim. Você seu salgadinho, você vai gostar de mim. Enquanto que a cantiga de maldizer vai ser xingando mesmo tudo, falando quem é a pessoa. Entrei no 3, morrendo a manivela, cobrava filha da puta, me jogou pela janela. Cai de quatro, É o que melhor pega essa questão da cantiga de maldizer. Tem palavrão pra caramba, mas as cantigas de maldizer eram assim mesmo. Elas eram tão pesadas, as cantigas de maldizer na época, que geralmente elas eram cantadas apenas em prostíbulo, né, apenas em puteiro,
E o coro, o refrão das cantigas de maldizer, que geralmente quem fazia eram as prostitutas do local. E essa é basicamente a diferença entre as duas. E além das cantigas, você ainda tem as chamadas novelas de cavalaria. Que é uma das partes mais legais do trovadorismo, que são histórias que emulam Jesus Cristo. A principal ideia das novelas de cavalaria é emular o comportamento de Jesus. É aí que surge aquele cavaleiro medieval honrado que luta pelos fracos, luta pelos oprimidos e que vai salvar todo mundo. E é por isso que o rei Arthur ele vai atrás do Santo Graal. É por isso que o rei Arthur ele tem a tábua redonda, porque ele é extremamente justo. Então, as novelas de cavalaria elas traziam um certo orgulho e principalmente a epicidade da época. E é o principal motivo do porquê que a gente acha que os cavaleiros medievais eram aquelas pessoas extremamente honradas, que lutavam pelos outros e tal, quando na verdade a maior parte deles eram mercenários. Então, para finalizar, nós temos a cantiga de amor, que é um eu lírico masculino, que sofre por não conseguir pegar a mulher que ele gostaria de pegar. A cantiga de amigo, que é o eu lírico feminino, que sofre porque o homem foi embora de onde estava, que era a cama da mulher. A cantiga de escárnio, que é uma crítica indireta às pessoas. A cantiga de maldizer, que é uma cantiga direta, que fala quem que é, que xinga direto e mostra quem que é a pessoa. E as novelas de cavalaria, que é uma ideia de ficar emulando Jesus num cara com capa e espada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Uma aula rápida sobre trovadorismo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deem sugestões. E é isso aí. Obrigado, tchau.